Muito boa noite e bem-vindos ao Jornal. Um estudo da Bolsa de Valores de Moçambique conclui que a fraca adesão de investidores à Bolsa deve-se ao fato de os intermediários dos mercados serem bancos comerciais que se assumem como concorrentes à própria Bolsa. Outra das razões tem que ver com o fato de a maior parte das empresas apresentarem contabilidade desorganizada e a falta de cultura de investimento em Bolsa. Afinal, o fato dos bancos serem os únicos intermediários no mercado de capitais pode estar entre as razões para a fraca adesão de empresas à Bolsa de Valores de Moçambique. A conclusão é de um estudo preliminar encomendado pela Bolsa à USAID, que aponta os bancos como concorrentes à mesma. O estudo, apresentado na tarde desta quarta-feira em Maputo, procura perceber o conjunto de razões que atrasam seu desenvolvimento, visto que, apesar do elevado crescimento econômico, a uma média de 7% em 2 décadas e de estar no mercado há 18 anos, apenas 6 empresas estão cotadas. A conclusão principal é que a Bolsa tem como operadores da Bolsa, operadores do mercado de capitais, os seus próprios concorrentes. Os intermediários do mercado de capitais são os bancos, neste momento. E os bancos não têm nenhum interesse mesmo em dizer a uma pessoa que está com excesso de liquidez, que vá para o banco e diz: estou com excesso de liquidez, queria ver se comprava umas ações. A primeira coisa que vão dizer: estás com excesso de liquidez, faz um depósito a prazo, vamos pagar 22%. Nem sabes quando é que vai te pagar a cerveja de Moçambique, nem sabes quando é que vai pagar a CMH, nem sabes quando é que vai te pagar a EMOS em termos de dividendos, nem sabes quem a Matama vai te pagar, não sabes. Eu garanto agora, limpos, garantidos, 22%. Depois a pessoa vai lá e diz: não, eu agora estou com um pequeno problema. Eu preciso de expandir o meu negócio. Eu preciso de capital para expandir o meu negócio. Estava a pensar abrir a minha empresa, o capital da minha empresa. Estava a pensar abrir o capital da minha empresa para poder buscar na praça ou no público, nos moçambicanos, algum capital para o meu investimento. A resposta do banco vai ser: para que você quer fazer isso? Não precisa. Eu vou dar um crédito. Mas há outras razões. As empresas têm esse problema da transparência. 1. 2. Há um problema cultural. Estou bem para terminar. Há um problema cultural. Alguém que me perguntou o seguinte, gosto muito desta pergunta: se a minha empresa é lucrativa, por que eu vou abrir 20% da minha empresa para dividir lucros com outros? O presidente da Bolsa, Salim Valá, explicou que, com o estudo encomendado ao USAID, pretende torná-la num instrumento de referência que contribua para melhorar os modestos indicadores globais de estabilidade econômica de Moçambique. Nós queremos contribuir naquilo que nos diz respeito, que é o mercado de capitais, para expandir o índice de bancarização e de inclusão financeira. Já o setor privado, disposto a mobilizar empresas a capitalizar-se em bolsa, espera que o estudo traga subsídios que permitam eliminar os obstáculos. É caso para questionarmos: serão os requisitos de admissão à entrada? Será o custo associado ao processo de preparação para a admissão da empresa? Será o valor mínimo de capitais próprios para o acesso ao mercado de capitais? Será o quadro legal relevante uma limitante? O estudo foi apresentado perante representantes de organizações empresariais e teve como consultores especialistas norte-americanos em mercados de capitais, John Thompson, e o economista moçambicano Hipólito Amela. A Águas da região de Maputo anunciou ontem o fim das restrições de água que vinham sendo feitas desde janeiro em Maputo e Matola. Entretanto, alguns clientes da empresa dizem que há dias em que não jorra água nas suas torneiras. 250 mil clientes da empresa Águas da região de Maputo sofreram restrições no fornecimento de água desde janeiro último. Localizado na cidade da Matola, o bairro Trevo foi um dos afetados. Esta senhora é residente no bairro e diz que a situação ainda não voltou ao normal, mas aponta melhorias no fornecimento de água. Sim, dá mais ou menos melhor, não é como o tempo que até vandalizaram os tubos, mas está a sair. Benedita conta que tem tido água a jorrar na torneira durante 8 horas por dia. Saíram ontem e fechou ontem mesmo. Saiu antes de ontem, fechou ontem às 16. Hoje, há de começar a sair até 16 da manhã. Já fechou. Fecha muito cedo. Fecha muito cedo. No bairro Tamatola sede, Josefina faz a mesma leitura. Diz que já tem sido abastecida pelas águas da região de Maputo todos os dias, mas há um pormenor. Agora
é obrigado a madrugar para caçar a água. Sai daquela hora 10, começa bem às 3. 3, 4, 5, 6, máximo até 9. E já não há mais. A cidade de Maputo também viveu as restrições impostas pela empresa fornecedora de água. Aliás, em alguns bairros, as reclamações continuam, como é o caso de Ulene, onde Xavier diz que não recebe água todos os dias. Devidamente, só nas manhãs, às vezes, né? No bairro do aeroporto, o clamor vem de Vitória. Uma idosa de 75 anos diz que esta semana a água só jorrou por um dia e não foi por muito tempo. Nós já temos 3 dias sem água. Só hoje que saiu um bocado só. Sim. Então, aqui... Na comunicação feita esta terça-feira à imprensa, a empresa Águas da região de Maputo afirmou que o abastecimento já está a ser feito todos os dias, mas em apenas 8 horas. O Fórum de Monitoria do Orçamento solicitou hoje ao Conselho Constitucional que declare inconstitucional a inscrição da dívida da Ematum na Conta Geral do Estado de 2014. O facto surge na sequência da publicação do Boletim da República, no qual consta a dívida da empresa moçambicana de atum. No ano passado, o governo incluiu a dívida da Ematum na Conta Geral do Estado de 2014, que apresentou ao Parlamento. Ainda em 2016, o documento foi aprovado pelos deputados e posteriormente publicado no Boletim da República. Indignadas, as organizações da sociedade civil, através do Fórum de Monitoria do Orçamento, recolheram 2.000 assinaturas e submeteram esta quarta-feira um pedido de declaração de inconstitucionalidade da inscrição da dívida da Ematum na Conta Geral do Estado de 2014. Julgamos que o Estado moçambicano é um Estado soberano e não pode ser forçado a fazer nada que não seja de acordo com os princípios que conduzem o Estado soberano. É válido que o povo não queira, que os cidadãos não queiram pagar por uma dívida pela qual não foram consultados, não é? Através da Assembleia da República, não é? O Fórum de Monitoria do Orçamento abordou em conferência de imprensa havida esta quarta-feira a atuação da Procuradoria-Geral da República perante o relatório da CROL e diz que o documento do auditor internacional devia ser disponibilizado na íntegra. Diz, entretanto, que é preciso deixar a PGR trabalhar no caso de modo a chegar à responsabilização dos infratores. É verdade que daqui para frente, com os resultados do relatório da auditoria, há evidências necessárias ou matéria necessária ou consubstanciada que a Procuradoria deve dar seguimento, quer matéria em termos criminal e outra até de permitir que a informação seja o mais detalhada possível. Não é? Este é só um sumário que eu puder produzir. O Fórum de Monitoria do Orçamento avança ainda que é preciso repensar nas lideranças do país para que o Estado moçambicano não seja posto em causa. Esta quinta-feira, a instituição organiza um debate sobre as dívidas ocultas. Por ocasião da celebração dos 42 anos da independência nacional, o presidente da República, Filipe Nyusi, recebeu felicitações de vários chefes de Estado de diversos países do mundo. Ao todo, foram 15 chefes de Estado e de Governo de diversos países do mundo que, através do Presidente da República, felicitaram os moçambicanos pela passagem dos 42 anos da independência nacional a 25 de junho passado. Dentre eles, destacam-se chefes de Estado da China, França, Filipinas, Bangladesh, Vietnã, Bélgica, México, Coreia do Sul, Suíça e Emirados Árabes Unidos. E entre as mensagens, destacam-se do Papa Francisco, que passamos a citar. Envio as minhas cordiais felicitações no Dia de Moçambique, com venturosa saudação para o Senhor Presidente e seu povo. Ao mesmo tempo que implora as bênçãos de Deus Omnipotente sobre os esforços de quantos estão empenhados em cumprir os destinos dessa nação, a bem de todos seus filhos. Do rei da Bélgica,
a celebração do aniversário da independência da República de Moçambique oferece a oportunidade de endereçar os meus parabéns e os meus melhores votos de prosperidade para todos os seus compatriotas. Já Emmanuel Macron, da França, saúda o dinamismo da parceria entre Moçambique e a França. Congratulo-me pela trégua em vigor em Moçambique desde finais de dezembro de 2016 e asseguro-lhe de todo o meu apoio nos seus esforços para garantir a estabilidade do seu país e favorecer o seu desenvolvimento econômico em benefício do seu povo. Xi Jinping, da China, também fala na sua mensagem das relações políticas e econômicas entre os dois países. Atribuo grande importância ao desenvolvimento das relações sino-moçambicanas e estou disposto a fazer esforços junto com Vossa Excelência para aprofundar continuamente a amizade tradicional e cooperação em todas as áreas entre os dois países, beneficiando da melhor forma os nossos dois países e povos. Mais de 5.000 maços de cigarros foram apreendidos pelas alfândegas de Moçambique, em Maputo e Gaza, por suspeitas de contrabando. A apreensão resulta de uma campanha que pretende evitar a circulação de cigarros e outros produtos em circuitos ilegais. A campanha levada a cabo pela autoridade tributária pretende apurar a legalidade da importação de cigarros e bebidas de elevado teor alcoólico, com vista a combater o contrabando. É neste sentido que uma equipa das alfândegas de Moçambique inspecionou em alguns bairros da cidade de Maputo vários estabelecimentos, avaliando se os produtos contêm ou não selos de fabrico. Durante a atividade da manhã desta terça-feira, foram apreendidos 119 maços de cigarro. Tem algum documento da alfândega? Não. Então, ele devia vos entregar o documento da alfândega, não mandar o documento para os senhores. A gestão desta bomba de combustível, cuja expensão não detectou problemas, congratula a iniciativa da autoridade tributária. Nós acolhemos positivamente a medida e estou em crer que esta medida vem que é para suprir e eliminar essa transgressão que vinha acontecendo. Entre segunda e terça-feira foram apreendidos mais de 5.000 maços de cigarro só em Maputo e Gaza. Só para referir no primeiro dia, ao nível da região sul, na província de Gaza, recolhemos 4.708 maços de cigarros, sem selo. E ao nível de Maputo, recolhemos uma quantidade de 604 maços de cigarro sem selo. Porque não só temos que recolher os cigarros, como temos que transmitir essa mensagem que as pessoas que compram ou fumam devem de fato se preocupar em comprar cigarros que tenham selo. A mercadoria apreendida pelas autoridades é recolhida e incinerada. Há uma nova versão sobre a indicação de Zacarias Morreia ao cargo de presidente da Comissão Distrital de Eleições de Quelimane. Hoje a Comissão Provincial apresentou uma ata que indica que Zacarias Morreia é membro do Sintrat, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários, Assistência Técnica e similares, onde foi alegadamente eleito para avançar como membro daquele órgão eleitoral. Dos transportadores. Portanto, já essa designação, porque há uma associação o qual os transportadores se filiam, portanto, numa organização e eles podem concorrer, e porque também está publicado isso num boletim da República. São falsas declarações, isso juridicamente ele tem que ser processado e ele tem que nos provar com A e B se é membro da associação, o que ele tem como cotas aqui. O presidente da Comissão Provincial de Eleições da Zambésia, Emílio Supelo, reagiu à polêmica em volta da indicação do presidente da Comissão Distrital de Eleições de Quelimane. Os técnicos da Comissão Provincial reuniram e analisaram a situação da polêmica em volta de Zacarias Morreia. Na ocasião, foi apresentada esta ata proveniente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Transportadores Rodoviários, Assistência Técnica e similares. O presidente, ora eleito na última sessão, ele vem do Sintrat e não da Associação dos Transportadores Rodoviários. Por isso, nós como Comissão Provincial de Eleições
cientes do assunto, apenas temos tranquilizar que não se tratou de associação dos transportadores, mas sim do Sintrate. Ainda assim, a STV escalou ao Sintrate para apurar a veracidade dos factos em volta da figura do presidente da Comissão Distrital de Eleições de Climane. O que eu falei? A versão dele, eu falei, qualquer pessoa tem a sua maneira como falar. Ele se cortou, sou transportador, acabou aí. O transportador é ele, não é aqui. Mas aquilo está claro, Sintrate, que é o Sindicato Nacional do Trabalhador dos Transportes Rodoviários e Assistência Técnica. Então, o que nós queremos saber é, podemos ter acesso a esses documentos, a cotização em dia que ele tem? Podemos ter acesso a isso? Pode ter a ata, a cotização pode ter. Podemos ver agora isso? Mas vamos ver agora outra que se eu tenho as minhas pastas, por exemplo, eu agora... O sindicato funciona na pasta? Ou não é a pasta, funciona aqui nas instalações, só que agora estou a fazer uma na comissão, eu, neste momento, estou na mediação dos conflitos laborais. Já Amadina Leia, coordenador provincial da Confederação Nacional dos Sindicatos Livres e Independente, Consilmo, órgão onde o Sintrate está afiliada, falou telefonicamente à STV e estranhou a proveniência do presidente da Comissão Distrital de Eleições de Climane. Ele não faz parte do secretariado de Sintrate. Eu conheço o membro do secretariado de Sintrate, ele não faz parte do membro do secretariado de Sintrate. E nem faz parte de uma empresa onde está afiliado os trabalhadores da Conselho. Não faz. Não lhe vi nenhum dia. Como trabalhador de uma empresa de Sintrate, nunca lhe vi. E como também da Associação dos Transportadores, nunca conheci que ele tem viatura para ser membro da Associação de Transportadores. A Comissão Provincial de Eleições da Zambésia diz que o presidente da Comissão Distrital de Eleições de Climane está legal no órgão que preside. O secretário executivo da OTM Central Sindical também reagiu à polémica em volta da presidência ao nível distrital de Climane. Caetano Galhardo diz que o problema é a legislação eleitoral que faz triagem dos membros da sociedade civil. Galhardo entende que a Comissão Nacional de Eleições deve receber membros da sociedade civil e incorporar. Agora, esta situação polêmica, eu também não me associo a isso, a esse tipo de aparições fora daquilo que é o comum nosso. Eu não acredito que seja uma situação saudável. Eu peço para que, de facto, se aprofunde, por forma que, no futuro, melhoremos a legislação, porque aqui o problema é a legislação. Na minha opinião é que esta lei tem que ser revista. A proveniência dos candidatos, a triagem dos membros oriundos de vários órgãos não pode ser feita pela própria Comissão de Eleições. As organizações da sociedade civil é que têm que mandar uma lista para lá e eles simplesmente vão incorporar a partir de uma documentação exigida, se for a conferir. Então não tem que contestar o indivíduo, porque esse indivíduo é da confiança daquela organização. Sim, qualquer um de nós, sendo da sociedade civil, tem uma inspiração política, mas não é esse o problema. O problema é, vai para lá em nome de quem? Representa quem? É essa sociedade civil que tem que credenciar o indivíduo para a comissão, porque é de pura confiança dessa pessoa. Agora, quando vão lá os nomes, depois são apurados lá, aí surge a conotação. Em algum momento não satisfaz aquilo que é a intenção daquela organização que enviou o nome. É por aí. O conflito de terra e as construções desordenadas continuam a ser preocupações no município da Matola. Para dar resposta a estes e outros casos, o edil Calixto Coça concedeu hoje uma audiência pública a moradores de 13 bairros do posto administrativo da Matola. Durante 2 horas, o presidente do Conselho Municipal da Matola, província de Maputo, acompanhado de seus vereadores, recebeu e ouviu atentamente as preocupações de munícipes de 13 bairros do posto administrativo da Matola. Um dos munícipes foi Pedro Coça, que há 14 anos reclama pela atribuição de um espaço. Tenho um problema que vem arrastando desde 2013, que foi duplo enquadramento de um espaço lá. E eles prometeram que iam me atribuir outro espaço. Só que desde lá até agora, que já passa 14 anos, ainda não atribuiu esse espaço.
O mesmo problema levou a Argentina a marcar uma audiência exclusiva com o edil, estando em causa um espaço no mercado da Matola C, que, segundo ela, foi usurpado por um fiscal. Umas 3 bancas que ela me deu o espaço, preparei aquilo ali. Depois, quando viu que já estava preparado, se deu a outras pessoas. Ele disse-me de que era o Conselho Municipal, mas não era nada do Conselho Municipal. Somente era um assunto dele. O que é o Conselho Municipal? Como na altura você ia lá meter que às vezes não era atendido como as coisas são agora. Calixto Coça alerta que os munícipes não se podem limitar a pedir a declaração do direito de uso e aproveitamento de terra, mas que é preciso seguir todos os procedimentos para evitar conflitos. Principalmente a componente de fiscalização, porque as pessoas podem estar a solicitar a regularização, por exemplo, de terrenos ou de bares que ainda não foram ordenados, não foram parcelados. É preciso, depois de receber o pedido, a equipe organiza-se e vai para o terreno para poder fazer a fiscalização, ter a certeza que o pedido que foi feito é em relação a um espaço parcelado. As audiências públicas enquadram-se na governação participativa e têm como objetivo tornar os munícipes parte da solução dos seus problemas. O governo de Sofala pediu hoje a todos os atores envolvidos e que serão envolvidos no processo do 4º Recenseamento Geral da População e Habitação a serem humildes e a privilegiarem o diálogo no processo da recolha de dados estatísticos para que sejam fiáveis sobre a população. O alerta foi lançado esta quarta-feira pela governadora de Sofala durante a cerimônia de abertura do curso de formação de formadores locais no âmbito do 4º Censo Populacional que terá lugar entre os dias 1 a 15 de agosto próximo. O censo 2017 resulta da necessidade de permitir uma melhor implementação das políticas públicas e não só, uma vez que permitirá se aferir quantos somos. As projeções apontam para cerca de 27 milhões de habitantes, como somos em termos de idade, raça, sexo, religiões professadas e onde vivemos e como vivemos. O 4º censo será igualmente um instrumento para os empresários, potenciais investidores, sociedade civil e outros interessados poderem se guiar nele para melhor orientação dos investimentos, garantindo assim um desenvolvimento socioeconômico sustentável. Daí que a governadora de Sofala pediu a humildade dos principais atores do mesmo. Não falsifiquem, digam aquilo que constatarem e que receberem como informação. Uma das coisas que queremos recomendar a vós é dialogar, falar, amar as pessoas com quem vocês vão se dirigir. Não cheguem lá como superiores, como donos. Se vocês não tiverem melhor interação com a nossa população, não vão conseguir alcançar os resultados que desejamos. Por isso, é bom criar um clima de diálogo para que as pessoas digam francamente aquilo que lhes diz respeito. Contudo, alguns candidatos a formadores queixaram-se das condições de alojamento e de alimentação. Agradecíamos que a parte que cabe ao jantar que fosse convertida em valores, porque as refeições não são condignas. Anotamos e vamos responsabilizar os nossos colegas para resolver aquilo que é constrangimento. Se há problemas, vamos resolver todos. Vamos neste momento observar a nossa primeira pausa. Nós voltamos já a seguir com mais notícias. Eu espero por si. Até já. Compra Credilec de forma simples, através dos canais daqui. É rápido, prático e seguro. Só tens de ligar asterisco 124 cardinal, escolher a opção recarga, seguido de Credilec, definir o contador e o valor pretendido. E ainda podes ganhar todos os meses uma recarga com 20 vezes o valor carregado. Se ainda não aderiste aos canais daqui, solicita já a adesão numa agência do BCI. Vai daqui, com mais energia. BCI, vai daqui. A Liga Desportiva de Maputo procura refazer-se dos maus resultados. Este fim de semana recebe no seu campo o 1º de maio de Quelimane em jogo da 20ª jornada do Moçambola. Aquil Marcelino traz novos ares aos verde e branco. Os trabalhadores de Quelimane lutam pela fuga da zona de despromoção. Este é um duelo a não perder. Acompanhe sábado, a partir das 15 horas, na STV Notícias.
com o apoio da ZAP. A maior prova do calendário do basquetebol do país ao nível dos séniores femininos joga-se na STV. De 29 de junho a 8 de julho, 5 equipas lutam pelo mais cobiçado título nacional e discutem o acesso às competições da FIBA África. As melhores jogadas, o espetáculo e muita animação irão marcar o Campeonato Nacional do Basquetebol Sénior Feminino. As estrelas da Seleção Nacional de Basquetebol desfilam na STV Notícias. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional. Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. Estava lá, mas tudo que eu Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. A escola primária completa Samora Machel, localizada em Mocinhá, no distrito da Gorongosa, teve a honra de receber a visita de Sua Excelência Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano. E ficou a conhecer pessoalmente o novo visual da escola após a sua construção de raiz pela Fundação Rizwan Haddad. Bom dia a todos. Pois bem, estamos de volta para as notícias no Jornal da Noite, intempestivamente.
A Liga Feminina da Renamo celebra hoje a passagem dos 37 anos desde a sua criação em 1980. A cerimónia da comemoração da data decorreram no campo do bairro da Mafalala, em Maputo, que juntou mulheres membros e simpatizantes daquele partido. Passam 37 anos após a criação da Liga Feminina do maior partido da oposição no país. Na cidade de Maputo, o local escolhido para a comemoração foi o campo do bairro da Mafalala, onde mulheres, entre membros e simpatizantes do partido Renamo, juntaram-se para fazer a festa. Na ocasião, Afonso Giacama dirigiu-se às mulheres, falando ao telefone, onde realçou a importância delas na luta pela democracia. Hoje, 5 de julho, é o dia da mulher. Quando digo mulher, a Frelimo tem a data 7 de abril. Não vamos discordar. A Renamo tem a data 5 de julho. Também eles não podem discordar. É importante para qualquer mulher moçambicana que saiba que participou na luta da democracia. Ivone Soares, chefe da bancada daquele partido, mostrou-se indignada devido à posição das mulheres no seu partido nas várias esferas de decisão do país. As heroínas da luta pela democracia bateram-se para que hoje pudéssemos estar aqui, e isso é um motivo de grande festa, de grande alegria, de grande regozijo. Agora, o que nós podemos destacar ao longo destes 37 anos é esta participação ativa da mulher, membro da Residência Nacional Moçambicana. Como temos visto a todos os níveis, em vários órgãos de tomada de decisão, a Renamo procura colocar mulheres que possam dar a sua opinião, o seu contributo. Por seu turno, as mulheres da Liga Feminina da Renamo dizem reconhecer os desafios e saúdam o diálogo entre o líder da Renamo, Afonso Giacama, e o Presidente da República, Filipe Nyusi, para o alcance da paz efetiva. Acreditamos um dia Moçambique será um país de referência na África Austral. Por isso queremos aproveitar o dia de hoje para encorajarmos o nosso Presidente, General Afonso Macacho Marceta Giacama, a continuar a dialogar com o Presidente Nyusi no sentido de conseguirem soluções o mais rápido possível. A Liga Feminina da Renamo foi criada a 5 de julho de 1980. Pelo menos 18 pessoas morreram e outras várias ficaram feridas esta terça-feira durante a colisão entre um autocarro e caminhão em Mpumalanga, província sul-africana, que também alberga muitos moçambicanos. Até agora não há informações sobre o envolvimento de moçambicanos no acidente. Consta que quando os paramédicos chegaram ao local, encontraram um autocarro deitado ao lado na estrada, enquanto o caminhão parou no meio da rodovia a uma curta distância. Imagens mostram os paramédicos a atender os feridos, enquanto os serviços de resgate usavam ferramentas especiais para libertar algumas vítimas. Das vítimas mortais, 16 perderam a vida no local e outras 2 no hospital. Após uma inspeção mais próxima, os paramédicos descobriram que vários passageiros estavam presos dentro do autocarro de passageiros, enquanto vários outros foram encontrados estatelados nas imediações, segundo explicou o porta-voz da Agência de Assistência Médica, denominada ER24, Russell Meiring. Este foi o segundo acidente de autocarro em 2 dias na África do Sul. Na segunda-feira, 6 pessoas morreram e outras 51 ficaram feridas perto da cidade de Bloemfontein, quando um outro autocarro colidiu com um caminhão. A vizinha África do Sul é um país que alberga milhares de moçambicanos. Até agora, ainda não há informações sobre o envolvimento dos cidadãos nacionais nos 2 acidentes. Hoje nós retomamos as notícias do país. O governo aprovou ontem um decreto que permite que as pessoas possam requerer matrícula personalizada para as suas viaturas. As alterações aprovadas esta terça-feira pelo Conselho de Ministros visam harmonizar o regulamento sobre o sistema de matrículas de veículos automóveis com a classificação de viaturas prevista no Código de Estrada, aprovado em 2011. Constitui ainda o objetivo desta revisão
a necessidade de incorporação no regulamento sobre o sistema das matrículas de máquinas industriais, máquinas agrícolas ou florestais e dos motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos. E ainda a necessidade de incluir neste regulamento normas sobre procedimentos relativos à atribuição de matrículas personalizadas, tendo em conta o regime e a prática na região. Ainda na sessão desta semana, o Conselho de Ministros aprovou o regulamento que estabelece as regras de aprovação de marcas e modelos de viaturas e máquinas agrícolas e industriais. Com este decreto, o Governo pretende assegurar a observância dos padrões de segurança dos veículos automóveis e afins e também a uniformização das regras de importação de veículos usados e sua conformidade com o regime previsto no atual Código de Estrada, bem como assegurar a observância dos procedimentos administrativos e ainda a atualização permanente da base de dados sobre os veículos. Portugal está em alerta devido ao roubo na última quarta-feira de material militar no Paiol. Assim, o Ministro da Defesa e o chefe de Estado-Maior do Exército deverão prestar declarações no Parlamento sobre o assunto na sexta-feira, segundo anunciou a Assembleia da República. Trata-se de granadas, lança-granadas, munições, explosivos e outros materiais de guerra que desapareceram da base militar portuguesa na cidade de Tancos. A informação do roubo foi divulgada pelo Exército após constatar violação do perímetro de segurança na base, quando os soldados de ronda perceberam que as entradas de 2 depósitos de armas e munições tinham sido arrombados. Desde o dia da ocorrência do caso, as autoridades estão em alerta. Assim, preocupados com o assunto, os parlamentares, concretamente a Comissão de Defesa, aprovou esta terça-feira as audições para sexta-feira do Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e do chefe do Estado-Maior do Exército, General Rovisco Duarte. As autoridades das Forças de Defesa e Segurança consideram que o roubo do material bélico é o mais grave ocorrido em uma instalação militar de Portugal. Outros países vizinhos também estão em alerta por receio de que o material pode ser usado para atos de terrorismo em cidades europeias. Militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul realizaram nesta quarta-feira múltiplos lançamentos de mísseis em resposta ao teste com um míssil balístico internacional da Coreia do Norte. O projétil lançado segunda-feira por Pyongyang provou que o regime de Kim Jong-un pode ter a capacidade de atacar o Alasca. O regime norte-coreano garantiu que o novo modelo de míssil balístico intercontinental pode transportar uma ogiva nuclear de grande dimensão. Em resposta, militares dos Estados Unidos da América e da Coreia do Sul realizaram múltiplos lançamentos de mísseis em direção ao Mar do Japão, incluindo o modelo balístico sul-coreano Ju-21 e o norte-americano ATACMS. Os testes foram efetuados por ordem do presidente sul-coreano Moon Jae-in, que acordou com o homólogo norte-americano Donald Trump. Este novo teste representa um grande avanço no programa armamentístico do regime de Kim Jong-un e causou a condenação, uma vez mais, da comunidade internacional. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, insistiu na necessidade de uma ação global para deter a ameaça mundial que representa o desenvolvimento do programa nuclear da Coreia do Norte. Fazemos mais uma breve pausa no Jornal da Noite, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela cidade de Maputo, que poderá ter uma máxima de 26 graus Celsius, uma mínima de 13 graus. A previsão de 25 de máxima para Xai-Xai, uma mínima de 14. Para Inhambane, espera-se uma máxima de 27 graus Celsius e uma mínima de 15 graus. Para a cidade da Beira, a previsão de máximas de 25, mínima de 19, 21 graus de máxima para Chimoio, mínima de 12 graus,
Para Quelimane, a previsão de 27 de máxima, 15 de mínima. Tete poderá ter a temperatura a chegar aos 29 de máxima, 18 de mínima. Para Nampula espera-se uma máxima de 27 graus Celsius, uma mínima de 17. Pemba, com a previsão de 29 de máxima, 17 de mínima. E Lixinga, a par, portanto, de Chimoio, vai ser uma cidade fresca, com uma máxima prevista de 21 graus Celsius, uma mínima de 10 graus. Vem aí a mais esperada prova interna de basquetebol ao nível dos séniores masculinos. 8 clubes em representação das regiões Sul, Centro e Norte irão dar corpo à edição 2016-2017 da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. As estrelas da modalidade da bola ao cesto do país e de outros cantos do mundo convergem na mesma quadra para proporcionarem grandes momentos de basquetebol e espetáculo. De 8 de julho a 2 de agosto, assista no seu canal de eleição a Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. As estrelas do basquetebol moçambicano brilham na STV Notícia. Depois da derrota no Songo, o Ferroviário de Maputo quer voltar às vitórias. Mas pela frente, tem os guerreiros de Gaza comandados por Arthur Semedo. Todos os caminhos irão dar ao Vale do Infulene para o grande jogo. As duas equipas estão separadas por apenas um ponto na tabela classificativa. Acompanhe a transmissão em direto na STV Notícias, domingo às 15 horas. Com o apoio da ZAP. Estava lá, mas houve aqui uma extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República, eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias.
possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, à tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Seguimos com as notícias e agora para olharmos para o desporto. O Costa do Sol venceu o Xingala de Tete por 2-1 em partida da primeira mão dos quartos de final da Taça de Moçambique. Foi o segundo jogo entre as duas equipas em 4 dias e muito cedo as emoções tomaram conta dos acontecimentos nas 4 linhas. E foi a turma da casa a criar a primeira grande oportunidade de golo, com Isaac a chegar tarde ao cruzamento de Mbulo. E ao minuto 34, o Costa do Sol chegou ao golo por intermédio de Guambe, após o remate forte que só parou no fundo das malhas de Daúda. A segunda parte inicia praticamente com o golo do empate. Desatenção da defensiva do Costa do Sol num cruzamento de Macaco, a aparecer Juvencio num mergulho a bater Quirugo. A turma da casa reagiu e só não desfez o empate porque Daúda foi mais rápido que Isaac, evitando o pior. E não baixou os braços a turma da casa, acabando por chegar ao segundo golo por intermédio de Nelson, para delírio dos seus adeptos. No último minuto de jogo, quase que se deitava um balde de água fria no ninho do Canário, após o remate de Nuno, que bate com estrondo no poste esquerdo da baliza de Guirugo. Um alívio para os jogadores e a equipe técnica que vão ao Tete com vantagem mínima para a segunda mão. Tínhamos um objetivo, que era ganhar, marcar o maior número de golos e tentar não sofrer golos em casa. A eliminatória está em aberto, independente do resultado 2-1, está em aberto, só jogamos ainda 50% da eliminatória, a primeira parte já está, falta a segunda parte. A eliminatória neste momento está no intervalo, está tudo em aberto. Pena foi aqueles 2 lances que originaram os gols em que tínhamos que ser mais agressivos ou tirar a bola da zona de pressão, não a fomos, faz parte do jogo. Hoje é um mês, vamos procurar chegar e fazer tudo, evidentemente, para chegar às meias finais. E ontem foi dia da tomada de posse do novo elenco diretivo do Clube Desportivo de Maputo e a família Alvinegra testemunhou, portanto, nesse momento, essa tomada de posse. Inácio Bernardo assume o comando de um dos mais emblemáticos clubes do país e desafia os sócios e adeptos a se unirem num único propósito, que é resgatar a mística do Desportivo de Maputo. Inácio Bernardo assumiu a liderança de um dos mais tradicionais clubes do desporto nacional e também os desafios junto à massa associativa. Quando nós decidimos candidatarmos, achamos que a primeira fase
devíamos era unir a família desportiva. E conseguimos unir, conseguimos trazer toda a gente para aqui, na perspectiva de depois olharmos o que é que poderemos fazer. Com a crise financeira a assolar a economia nacional, Inácio Bernardo já tem estratégias definidas para alavancar as contas alvinegras. Precisamos de rentabilizar a nossa infraestrutura. E já começou com a direção anterior, estamos a criar uma piscina, estamos a fazer situações de restaurantes, essas coisas todas, que é para o objetivo de trazer a rentabilização. E mais, vamos buscar parcerias privados fora, portanto precisamos trazer um banco por aqui, portanto são estas coisas que têm que ser feitas. Coadjuvado por Danilo Correia, que será o vice-presidente, João Figueiredo como presidente da Assembleia Geral e Natércia Remani na presidência do Conselho Fiscal, o novo presidente do Desportivo aposta no futebol como meio de unir a família. Vamos estruturar o futebol. E ao estruturarmos o futebol, significa criar melhores condições para a própria equipa e falamos da estruturação, metemos logo a situação do campo, sabe que não temos o campo de futebol e precisamos de arranjar uma saída para isso. E a partir deste momento que a gente tenha estas situações todas criadas, claramente que 2018, 2019, podemos assaltar aquilo que é, na realidade, aquilo que é o Moçambola. Durante longos meses, o Desportivo de Maputo esteve sob comando de uma comissão de gestão liderada por Danilo Correia. As eleições no Desportivo tiveram lugar no passado sábado, tendo sido Inácio Bernardo eleito com mais de 98% de votos dos sócios. Olhamos agora para outra partida da Taça de Moçambique, que aconteceu aqui na capital do país. O Machaquén derrotou o NH de Vilanculo por 1-0. Portanto, o golo foi apontado por Nelson ao minuto 21. Os tricolores levam uma magra vantagem ao jogo da segunda mão em Inhambane. Foi um jogo taticamente equilibrado desde os minutos iniciais. As duas equipas apostaram no seu melhor 11 para fazer essa eliminatória a ser disputada em duas mãos. O NH esteve melhor nos primeiros minutos, mas foi o Machaquén a chegar ao golo através de Nelson ao minuto 21. O golo de belo efeito foi muito comemorado pelos tricolores. O NH não baixou os braços e subiu as linhas, balanceando o ataque. Evangá destacava-se, mas não conseguia transpor o quarteto defensivo da equipa da casa. Quase ao cair do pano, minuto 42, Bruno goza de oportunidade de golo, mas não converte. Na resposta, o NH põe uma Machaquén em sentido, porém não consegue transpor a baliza de Jonas. Foi-se ao intervalo. No reatamento, o Machaquén procurou superiorizar-se ao adversário desde os primeiros momentos. João Chissana, percebendo-se, reestruturou o sistema 4-4-2 para 4-3-2-1, colocando ponta de lança Evangá mais adiantado e a exercer pressão sobre o Machaquén. A aposta quase resultou. Nos minutos finais, foi o Machaquén através de Bruno que beneficiou de inúmeras oportunidades desperdiçadas. O jogo terminaria com o magro 1-0. No fim, os técnicos reconheceram que está tudo em aberto para a partida da segunda mão em Inhambane. Era importante nós conseguirmos aqui uma vitória confortável para podermos viajar tranquilo para NH. Infelizmente, vamos ter que viajar com este magro 1-0. Assumimos que tínhamos saído aqui com um resultado positivo. Um resultado positivo seria uma vitória ou mesmo um empate com golos, sabendo que é a Taça de Moçambique com duas mãos. Fizemos tudo por tudo para fazer golos, mas não conseguimos. Pois bem, seguimos com as notícias depois do desporto. Em Moçambique ainda não se conhece a prevalência da doença pulmonar obstrutiva crónica, que segundo a OMS, até 2020 será a terceira maior causa de morte. O evento juntou cientistas, investigadores e profissionais de saúde de diversos países para analisar as principais patologias pulmonares nos países da Associação Respiratória de Língua Portuguesa. Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica, ainda não existe um estudo da sua prevalência em Moçambique. Aquilo que nós temos são dados estatísticos hospitalares. Temos verificado que nos últimos 5 anos tem crescido a doença pulmonar obstrutiva crônica. Verificando, no entanto, que a doença pulmonar obstrutiva crônica constitui a 4ª causa das consultas externas no Hospital Central no Serviço de Pneumologia e a 7ª causa de internamento no Serviço de Pneumologia do Hospital Central de Maputo. Então isto tem levantado várias questões em relação a fatores de risco e em relação ao manuseio desses doentes,
No entanto, os pneumologistas do Hospital Central de Maputo estão a preparar um estudo para avaliar a incidência de doenças pulmonares no país. E a realização do congresso poderá ter ajudado a impulsionar a iniciativa. Tivemos a possibilidade rara de juntar aqui uma série de profissionais, de professores de alto nível, internacionais e nacionais, e permitir com eles haver uma troca de experiências, para já eles nos trazerem qual é a experiência deles nos países deles, como principalmente a atualização sobre os temas principais na área da pneumologia. Para o fundador da ARELP, em Moçambique, a estratégia deve ser centrada na prevenção das patologias respiratórias, especialmente a tuberculose. Promover transmissão da informação eletrónica, online, para promover formação aos profissionais de saúde dos países africanos de língua portuguesa que de facto necessitam desse suporte. E é através deste tipo de iniciativas que nós vamos fortalecendo a ARELP e eu fico muito satisfeito pessoalmente com isso. Está pautada a informação, obrigado pela audiência. Nós despedimos-nos e marcamos desde já novo encontro amanhã pontualmente às 19h55. Até lá, desejamos a continuação de uma noite feliz. Portanto, acompanhe o atualizar da informação no canal STV Notícias.